galera, tudo bom? Esse vídeo é para falar sobre O Grande Gatsby, então um dos grandes clássicos da literatura norte-americana. Então a primeira vez que eu li o livro eu estava na faculdade e eu li em inglês, li nessa versãozinha, que é uma versão de luxo, mas de tamanho pocket, assim, ela é super chuchuzinha. Ela vem com essa jacket, daí tem a capinha em tecido e a bordinha dela é toda douradinha, vem com um marcador de página em tecido também. A edição é muito chuchu, o problema é que a letrinha é tamanho de bíblia, sabe? É bem pequenininha, mas foi muito bacana ler o livro pela primeira vez no original. Eu já tinha assistido o filme antes de ler o livro, então algumas cenas eu comecei a falar, nossa, mas eu já vi isso aqui em algum lugar, demorei pra me tocar que eu já conhecia a história. E aí fui ler pela segunda e pela terceira vez que eu terminei ontem, nessa versão aqui, a editora é a Landmark. Não aconselho essa edição, porque apesar dela ser bilíngue, então você tem o original ali para fazer as cotações e tal, tá mal acabado, tá, gente? Tá faltando ponto, tá faltando vírgula, eles trocam, tipo, tem erro de digitação, sabe? De querer digitar quando e ficou quanto, tá faltando acento, tem umas palavras que você fala, nossa, mas isso aqui não tá legal na frase, então você vê que a tradução não foi muito bem pensada. Então, apesar da edição ser bonita, porque ela é capa dura, e eu gostei da capa com o filme, porque eu adorei o filme recente, né? Não aconselho a leitura, tá? Bom, o Grande Gatsby vai contar a história da região do West and do East Egg, então lá perto de Nova York, durante 1922, então o verão desse ano. E a gente conhece a história através do narrador, que é o Nick, então nós temos um narrador em primeira pessoa. Então toda vez que a gente tem um narrador em primeira pessoa, a primeira coisa que nós temos que pensar é: será que eu posso confiar nessa pessoa para me contar a história? E essa resposta é óbvia, definitivamente não. O Nick não é a melhor pessoa para te contar essa história. E você percebe isso ao longo da narrativa por conta dele constantemente dizer que a melhor qualidade dele seria ser honesto. E uma pessoa que precisa constantemente ficar te dizendo que ela é honesta, eu acho que ela quer parecer mais honesta do que ela realmente é. Então a gente começa a ver que aquilo que o Nick fala, na verdade não é aquilo que o Nick faz. Então o Nick ele vem do oeste dos Estados Unidos, então ele vem do interior, da parte oeste, e ele resolve ir para o leste para estudar vendas de títulos, então para trabalhar na bolsa, né, que era uma época em que estava em auge isso nos Estados Unidos. E ele vai para lá para estudar, o pai decide bancá-lo durante um ano, em que ele só estudaria e ganharia assim pouco no trabalho, porque ele estaria iniciando. Então a gente vê que a família do Nick tem posses, tem condição de mantê-la, mas eles não são exorbitantemente ricos, eles estão assim num nível social ok. E ele vai morar numa casinha pequenininha, espremida entre várias mansões da parte do West Egg. E é incrível como você vê que a arquitetura já mostra o sentimento da personagem, porque ele se vê reduzido, ele se vê exprimido, ele se vê oprimido frente a pessoas ricas com quem ele vai conviver, porque ele não faz parte dessa classe social. E por mais que ele carregue na alma uma mensagem que o pai falou pra ele, que a gente aprende isso na primeira página do livro, que o pai disse pra ele que ele não deveria julgar as pessoas, o Nick faz isso constantemente. Então a narrativa dele, por mais que ele se diga honesto e que ele aprendeu com o pai a não julgar, toda vez que ele descreve o personagem, ele faz juízo de valor. E o juízo normalmente é negativo. Então o Nick ele é um outsider, ele é alguém de fora dessa comunidade que está olhando com o juízo de valor e com a educação que ele teve. Então não sei se o Nick é uma pessoa boa para te contar essa história aqui. E ele vai morar ao lado do Gatsby, que é o nosso protagonista, então apesar do narrador ser em primeira pessoa, ele não é o protagonista da história, a gente está focando numa outra personagem. O Gatsby é um cara ricão, que mora ali do lado, que dá festas absurdas, e acho que essa é a minha parte favorita do livro, as descrições das festas do Gatsby. Então a gente está no auge do jazz, então uma revolução está acontecendo no mundo em relação à cultura, em relação à música, e é muito, muito bacana ver isso aqui no livro. Essas cenas pra mim foram as mais bacanas, as mais divertidas de ler, e eu fiquei com uma pequena vontadezinha de ter vivido naquela época, só pra ter ido em uma festinha do Gatsby. Bom, a gente vai entender que o Gatsby tá lá só pra poder, né, reencontrar o amor da vida dele, um amor que já faz 5 anos que ele não vê, que é a Daisy.
E a Daisy eu acho que é uma das personagens mais odiosas pra mim de toda a literatura. Como eu odeio essa mocinha. E eu nunca vi alguém descrever tão bem essa personagem em uma única frase, assim. Nunca vi alguém, sabe, algum escritor deixar bem claro quem é a personagem com 3, 4 palavras. E o Fitzgerald fez isso. Ele falou que a voz da Daisy era uma voz de dinheiro. E isso resume tudo dela. Ela é fútil, ela é exagerada, ela é nojenta, ela é interesseira, ela é egoísta. Ela acha que o mundo centra-se no cabelinho loiro dela. Ai, ela é insuportável. E ela usa as pessoas conforme ela bem entende. E é por isso que ela tá casada com o cara que ela tá casada, porque eles são idênticos. Por mais que no livro a gente veja que é um casamento conflituoso, com traições, com problemas, a gente vê que os dois se merecem, sabe? É aquela tipinho de gente que precisava, assim, né? Nossa, ter um final triste na história. Bom, o livro, o andar do livro até que é bastante calmo, não tem grandes acontecimentos, a gente descobre das traições da família da Daisy, a Daisy e o marido e a Daisy, aquela coisa meio estranha. A gente vê o Nick tentando se encaixar, a gente vê os planos do Gatsby para tentar reconquistar a Daisy, mas o verdadeiro acontecimento tá lá no penúltimo capítulo do livro, que é quando a reviravolta acontece. E vão acontecer coisas absurdas, assim, imprevisíveis. Pelo menos a primeira vez que eu vi o filme eu falei, sério? Eu não imaginava que isso fosse acontecer. Hoje, na minha terceira leitura, eu já falo, não, tinha que acontecer algo desse tipo. Eu acho que era meio óbvio que estávamos caminhando para esse local. Mas o final do livro me dá uma certa angústia, porque parece que o Nick é a única pessoa que consegue ver dos dois lados, porque ele transitava entre Daisy e o Tom, o marido dela, e entre o mundo do Gatsby. Ele era a única pessoa que conhecia os dois lados da história, ou seja, ele tinha o dever de fazer justiça. Ele era a única pessoa que conseguiria fazer alguma coisa. E ele se omite, ele não é verdadeiro, ele não é a pessoa que deveria estar contando isso aqui. O Nick também ele é nojento. Eu acho ele um falso, um hipócrita. E por mais que ele se faça de santinho, ainda mais no final dos acontecimentos aqui, que ele dá uma liçãozinha de moral no final, sabe? Cala a boca, quem é você pra falar isso, sabe? Esse livro me irrita muito pelo como ele consegue captar a sociedade. Sociedade hipócrita, sociedade rica, sociedade autocentrada, porque o mundo tá só neles, eles usam as pessoas conforme eles bem querem. É uma imagem da classe alta, assim, que é desonrosa. Dá raiva, mas é bom ler esse tipo de coisa de vez em quando, sabe? Pra abrir um pouco os olhos. Tanto que, por exemplo, o Gatsby, ele morava justamente de frente pra casa da Daisy, só que havia uma baía, né? Então tinha, sei lá, um mar entre eles. Parecia mais um lago, na verdade, que dividia os dois. Mas ele conseguia enxergar a casa da Daisy. E na frente da casa dela piscava uma luzinha verde. E aí você pode pensar, putz, o escritor poderia ter escolhido qualquer cor para colocar naquela luzinha, mas ele colocou verde. Aí você pensa verde porque a Daisy estaria ainda o amava, estaria sempre disposta a reencontrá-lo, ia ficar com ele, ia atrair o marido, né? É verde cor da esperança, porque era uma luzinha, um amor, uma esperança que ele, né, aguentou lá 5 anos para concretizar aquilo. Não, a luzinha verde é verde de dinheiro. Quando você vai estudar a história do Gatsby, quando ele conta pro Nick da onde ele veio, da onde ele surgiu, como que ele ficou rico, porque ele tem um início de vida extremamente pobre, você vê que o sonho do Gatsby, na verdade, não é ter a Daisy. A Daisy, ela é simplesmente o símbolo da riqueza que ele gostaria de ter, da classe social a qual ele gostaria de participar. A Daisy é mais um objeto que simboliza o crescimento dele na sociedade. Não é, a minha concepção desse livro não é de amor, o livro não é uma grande história de amor. Esse livro é uma grande história de objetos. As pessoas são tratadas, são construídas no livro como bibelozinhos, assim, facilmente quebráveis, podres por dentro, ocos por dentro, só que vaso ruim não quebra, né? Então a gente fica esperando que as pessoas se deem mal no livro e a gente fica desejando isso e você vai ver no final que delícia que é, tá? Bom, esse livro é um grande clássico da literatura. Se você é uma pessoa que tem medo de ler os grandes clássicos, não tenha medo disso aqui, tá? Esse livro é tranquilinho de ler, por mais que o começo seja meio lento, né? Porque a gente está só descrevendo por que o Nick veio parar nessa região se ele não era dali. Os primeiros capítulos
a coisa se arrasta um pouquinho. Mas a linguagem do Fitzgerald é extremamente tranquila, a história é muito bacana, ele faz umas metáforas e umas críticas escondidas, mas não é uma coisa que você precisa, nossa, ter estudado literatura, ter lido muitos clássicos, ter referências extra. Esse livro aqui é um livro que você consegue captar a crítica, a denúncia do Fitzgerald sem muitos problemas. E é um livro que, nessa minha edição aqui, tem 117 páginas. Então ele é pequenininho. Eu li acho que 30 páginas numa noite e todo o resto eu li ontem à tarde. Então ele é bem tranquilo de ler mesmo, tá, gente? Vale a pena ler. E aí, pra falar um pouquinho dos filmes, eu tenho os 2 filmes aqui em casa, né? A primeira gravação foi em 74, que era o filme que eu tinha assistido com o meu pai. Ele me fez assistir o filme porque ele vinha me dizer que era um grande clássico do cinema, eu tinha que assistir. E acho que eu vi isso aqui, sei lá, quando eu tinha uns 14 anos aproximadamente com meu pai na televisão. E eu fiquei, assim, assustada com as cenas finais, né? Não tinha captado muito a aura de crítica toda, mas mais com os acontecimentos do final do filme. Mas quando eu fui assistir de novo agora, eu fiquei com uma raiva muito grande dessa gravação. Porque essa atriz aqui, que eu não vou lembrar o nome dela agora, eu vou ter que caçar, Mia Farrow. Gente, ela é pior do que a Bela do Crepúsculo. Ela não tem expressão facial, parece que eles colocaram uma porta pra gravar o filme e ela ser uma das protagonistas. Isso estragou o filme pra mim. Ela não parece a Dondoquinha que eu sinto no livro. Então, não gostei da interpretação, por mais que, lógico, né, o Robert Redford seja sensacional como um galã de cinema, mas não gostei muito dele como Gatsby também. Eu achei que o Gatsby tinha que ser uma pessoa com mais cara de sonhador, mais cara de menino perdido, sabe? Estilo Peter Pan, assim, em busca de um sonho nunca concretizado, mas que sabe ser cínico. Eu não vejo isso na carinha dele, tá? Por isso que eu gostei muito mais da nova edição do filme. É tipo, eu tô apaixonada por isso aqui. Eu vi muitas críticas negativas, mas eu particularmente, que não entendo lá muita coisa de cinema, adorei. Eu adorei a transposição, porque aqui a gente escuta o jazz mesmo nas festas e tal. Aqui eles já colocaram assim um rap, um hip hop ostentação mesmo, sabe? Eles não estão mais no século XX, a trilha sonora ela é uma trilha sonora atual, mas que combina, não foi escolhida aleatoriamente. A gente tem uma mistura do jazz com o hip hop pra sentir aquele clima de balada, de festa rolando solta, gente bebendo e caindo na piscina, e gente deslocada fazendo coisas assim improváveis numa festa. Eu achei que a trilha sonora convergiu com os interesses, sabe? Eu achei que foi realmente muito bom e o clima parece do filme fica muito legal. Os figurinos são fantásticos. Eu acho que a cena em que o Nick pela primeira vez vai visitar a Daisy e ele entra naquela sala que tá muito calor e tanto ela quanto a golfista, né, estão vestidas de branco e as cortinas estão abertas, então o vento faz com que as cortinas balancem, então parece que eles estão assim, sabe, no lustre do Castelo Rá-Tim-Bum, tudo parece muito mágico, muito perfeito, muito bonito, tudo cheira a dinheiro, sabe? Ai, é linda essa cena, é linda, assim, é de encantar. E eu achei que o Léo, gente, ele cabe perfeitamente no Gatsby. Essa carinha de menininho, de chuchu que ele ainda tinha nesse filme aqui. Com um terno rosa, então, quem no mundo consegue usar um terno rosa elegantemente? Eu acho que o Gatsby e o Clodovil, só, mais ninguém. Então ficou lindo nele a roupinha, sabe? Ah, e esse filme eu achei um chuchu. Eu achei ele muito coerente com o livro, as cenas são bastante fiéis, eu achei muito bem feito. Assisto constantemente, eu adoro assistir esse filme aqui, enquanto que o velho... não, tá? Ainda aqui tá uma bonitinha essa edição, vinha com uma capinha muito bonitinha. Esse não tem nada de luxo, é a edição normal, tá? Que você compra nas americanas. Mas é isso, gente. Então, Grande Gatsby, aconselho de verdade. Como você vê, eu faço coleções desse filme, desse livro, porque é simplesmente maravilhoso, tá? E depois que eu li ainda nas Cartas Extraordinárias a carta do Fitzgerald para a filhinha dele, dizendo quais valores ela deveria prezar na vida, acho que eu entendi ainda mais as críticas que ele fez aqui no livro. Então é isso, gente. Então, o Grande Gatsby tem que ser lido, tá? Coragem. E se você já leu, venha contar pra mim o que você sente pela Daisy, pra gente poder falar mal dela nos comentários, tá bom? Tchau, gente. Beijinho.